Quando voltei para casa, era uma noite comum, nada digna de nota, mas preenchida com a rotina habitual, como se o tempo fluísse de maneira diferente aqui, obedecendo apenas aos ciclos diários de fadiga e descanso. O peso de um longo dia de trabalho ainda era sentido em cada passo enquanto meus pés, zumbindo de pé o tempo todo, cuidadosamente me levavam escada acima até o terceiro andar. Aqui, em nosso pequeno apartamento, pude encontrar um breve descanso, silêncio, que às vezes se tornava o único consolo. Quando abri a porta, imediatamente senti um cheiro familiar enchendo esse canto modesto, uma mistura de jantar frio, poeira e um leve aroma de algo doce. Há muito esquecido. Por um momento, permiti-me esperar por uma noite tranquila, que agora, pelo menos por algumas horas, o mundo me desse uma trégua tão desejada. Mas assim que cruzei o limiar, aquela esperança evaporou como uma névoa ao amanhecer. Meu marido, Patrick, como sempre, estava deitado em um velho sofá marrom coberto com um tecido desbotado que há muito perderá sua cor e maciez originais. Ele segurava um controle remoto em uma mão, trocando de canal à toa, e na outra segurava uma lata de cerveja meio vazia, da qual se ouvia um silvo silencioso. A voz alta do apresentador de algum programa de TV estava crescendo na sala, mas assim que entrei, os olhos de Patrick, sonolentos e um pouco irritados, instantaneamente mudaram para mim. Antes mesmo que eu pudesse pronunciar uma palavra, ele, sem se dignar a me cumprimentar, disse: "Quero uma torta hoje." Eu congelei, pisquei em descrença. Perguntei, com uma voz que segurava surpresa atada ao cansaço: "Patrick, acabei de voltar do trabalho. Estou muito cansado, talvez possamos fazer isso amanhã." Mas ficou claro pela expressão dele que não haveria compromissos hoje. Suas sobrancelhas franziram, e com uma pitada de impaciência em sua voz, ele disse: "Você está em casa agora, não está? Então faça uma torta. Não é tão difícil assim." Suspirei, o peso daquele suspiro ecoando em meu peito. Meus pensamentos se desviaram por um momento para as palavras de minha mãe, que sempre disse que a compreensão e o cuidado são a base da vida familiar. Mas às vezes me parecia que esse entendimento deveria vir apenas de mim. Mesmo assim, fui para a cozinha, tentando suprimir uma irritação maçante em mim mesma, decidindo que cozinhar uma torta era provavelmente a maneira mais rápida de recuperar pelo menos um pouco de paz de espírito esta noite. Nosso apartamento era pequeno, um quarto, uma sala de estar combinada com uma área de jantar e uma cozinha pequena e apertada, onde cada superfície estava coberta de vestígios de cozinha passada. Rapidamente reuni os ingredientes necessários, com pressa de concluir este assunto o mais rápido possível. Quando comecei a estender a massa, Patrick reapareceu na cozinha, como que por acidente, só para ter certeza de que eu não estava usando uma crosta comprada em loja. Seu olhar exigente me tocou e eu assenti, não me permitindo dizer em voz alta que tínhamos apenas uma dessas crostas. Eu sabia melhor do que mencionar isso, tudo poderia se transformar em outro conflito que eu estava tentando evitar. A torta começou a assar e o aroma de maçãs quentes e canela encheu o apartamento. Esse cheiro foi talvez a única coisa que criou uma sensação de conforto e correção por um breve momento. Ousei esperar que talvez esta noite pudesse ser diferente, quente, calma, como se essa torta fosse o começo de algo melhor. Mas quando o cronômetro tocou e eu tirei a torta dourada do forno e coloquei para esfriar sobre uma mesa de madeira, minhas esperanças, frágeis como a geada da manhã, foram frustradas novamente. Patrick, sem esperar a torta esfriar, reapareceu na cozinha, como se um magnetismo invisível o puxasse para onde eu estava. Arrancou um pedaço grande sem se dar ao trabalho de pegar uma faca ou mesmo um garfo e, dando uma mordida gananciosa, congelou, segurando a torta nas mãos. Eu o observei mastigar com a respiração suspensa, como se cada momento pudesse ser um ponto de virada. No entanto, seu rosto logo se contorceu em uma careta de nojo. Uma exalação exasperada escapou de seus lábios, e sem proferir uma única palavra, jogou abruptamente um pedaço de torta no chão. Ele pousou com um tapa maçante, quase insultante, como se terminasse a noite com outro ato de humilhação. Terrível, cuspiu, enxugando a boca com a manga, e aquela palavra pareceu ecoar pelas paredes da sala, absorvendo os resquícios da minha esperança. Fiquei ali, atordoado, incapaz de me mover. Meu olhar estava fixo no chão, onde estavam os pedaços esmagados da torta que eu havia preparado tão diligentemente há apenas uma hora.
Todos os meus esforços, todo o cuidado que coloquei nessa torta, foram estilhaçados por suas palavras e gestos rudes. Senti lágrimas chegando aos olhos, mas cerrei os dentes e tentei contê-las. O que há de errado com ele? Eu consegui, mal percebendo o que estava dizendo. Você deveria saber melhor, disse ele, encolhendo os ombros com indiferença. Essas palavras, como uma pedra fria, caíram na alma, deixando um vazio em seu rastro. O que eu poderia dizer? Como eu poderia responder à sua insensibilidade? Naquele momento, me senti tão pequena, insignificante, como se cada pedaço dessa torta quebrada fosse um pedaço de mim mesma deitada no chão sujo, impotente e perdida. A sensação de derrota tomou conta de mim como uma onda, e parecia que todo o peso dos anos de nossa existência juntos caiu sobre meus ombros. Não foi só a torta, não foram apenas seus gritos e comentários desdenhosos. Era a história da nossa vida, do nosso casamento, exigências constantes, indiferença, falta de gratidão. Patrick estava me olhando como se eu não fosse nada, e isso estava me esvaziando por dentro. Infelizmente, arrumei os pedaços espalhados da torta, como se estivesse pegando os pedaços do que um dia fora nosso amor. Mas cada vez que me ajoelhava para limpar as manchas do chão, o peso desse infortúnio pesava cada vez mais em mim. Não foi um acidente, não foi apenas um erro de uma noite, foi um processo longo e doloroso de destruir o que antes parecia inabalável. Precisava de uma pausa. Não podia mais ficar nesse apartamento, não podia continuar vivendo nesse sentimento constante de derrota e solidão, onde cada ação minha era recebida com indiferença ou crítica. Eu precisava estar com alguém que entendesse, alguém que se importasse comigo. E a única pessoa a quem eu podia recorrer era meu irmão William. Agarrando minha bolsa e ignorando a bagunça restante, saí correndo do apartamento, deixando as portas baterem atrás de mim. Eu precisava de pelo menos um pouco de ar, pelo menos por um momento, para escapar desse sentimento sufocante de desesperança. A casa de William era completamente diferente, um aconchegante prédio de 2 andares com um pequeno jardim na frente. Os arbustos verdes estavam bem aparados e a varanda estava inundada com a luz quente de um poste de luz. Sempre havia um lugar para mim, sempre havia uma mão que estava pronta para ajudar e apoiar. Bati, mas William deve ter ouvido meu carro, porque a porta se abriu antes que eu pudesse chegar mais perto. Seu rosto estava cheio de preocupação, seus olhos instantaneamente perceberam algo errado. Beth, ele começou, me abraçando com força, como se seu abraço pudesse me proteger do mundo inteiro. As lágrimas que eu vinha segurando por tanto tempo finalmente escorreram pelo meu rosto enquanto eu murmurava: ele jogou a torta. Eu assei depois de um longo dia de trabalho, e ele simplesmente jogou no chão. Guilherme não disse nada supérfluo. Ele gentilmente me conduziu para dentro de casa, me sentou no sofá da sala, o mesmo sofá onde eu havia me sentado muitas vezes antes, quando precisei do apoio dele. Havia uma xícara de chá quente em suas mãos, seu calor aquecia meus dedos trêmulos. Tomando minha bebida, comecei a falar sobre os acontecimentos daquela noite, não mais segurando meus sentimentos ou pensamentos. O rosto de William apertou, como se ele estivesse tentando descobrir exatamente como as coisas haviam chegado até agora. Ele olhou para mim como se quisesse encontrar uma resposta nos meus olhos, mas eu apenas balancei a cabeça, sentindo a amargura subir na minha garganta novamente. Não, nós sempre tivemos desentendimentos, eu disse, minha voz soando baixa, como um eco de anos passados. Mas não foi assim. Com o passar dos anos, ele se tornou diferente, mais exigente, mais crítico. Eu nem percebi quando comecei a sentir que estava pisando em ovos ao redor dele. William respirou fundo, seu olhar ficou sério e pensativo. Sabe, nossos pais tinham seus próprios problemas, mas papai nunca se permitiu tratar a mamãe assim. Eu balancei a cabeça, sentindo as lágrimas vindo aos meus olhos novamente. Era verdade, a doentia, dura verdade da qual eu não conseguia fugir. Achei que poderia mudá-lo, sussurrei, como se confessasse algum sonho ingênuo que agora me parecia ridículo. Eu esperava que, se tentasse o meu melhor, ele visse o quanto estava sofrendo. Mas por mais que eu tentasse, nunca era suficiente. William me olhou com compreensão, suas palavras eram suaves, mas soavam firmes. Beth, o amor não funciona assim. Você não pode mudar uma pessoa se ela não vê o problema em suas próprias ações. Olhei para baixo, minhas mãos tremendo enquanto tomava outro gole de chá.
Lembranças da infância vieram à tona na minha mente, imagens das brigas dos nossos pais, mas tudo era diferente. Lembro-me de mamãe e papai brigando, comecei, sorrindo um pouco entre as lágrimas. Mas papai sempre pedia desculpas. Ele sempre tentou compensar, fazer as pazes. Patrick nunca fez isso. Houve uma pausa em que tudo foi, minhas dúvidas, meus medos e muitos anos de paciência. Por fim, William disse baixinho: Beth, você merece coisa melhor. Você se lembra de como prometemos um ao outro na infância que sempre estaríamos lá um para o outro? Estou aqui por você. Agora você precisa pensar em você e na sua felicidade. Eu balancei a cabeça, aceitando suas palavras. Aos poucos, como um raio de luz através de uma névoa espessa, começou a crescer em mim a percepção de que essa vida que eu levava estava longe do que um dia sonhei. Eu merecia respeito, amor e carinho, mas a cada dia ficava mais e mais óbvio que eu não receberia isso do Patrick. Você está certo, eu finalmente respirei, como se com essas palavras um peso de longo prazo tivesse sido tirado dos meus ombros. Não posso mais viver assim. É hora de mudar alguma coisa. William apertou minha mão, seu calor irradiando para mim, como se seu apoio pudesse se tornar um escudo contra as próximas mudanças. Eu estarei com você a cada passo do caminho, disse ele, e sua confiança se tornou uma âncora para mim no oceano furioso de sentimentos. A luz da manhã fluía suavemente através das cortinas translúcidas para o quarto de William, e eu me estiquei, sentindo-me mais descansada do que em anos. A decisão de se divorciar de Patrick trouxe consigo uma estranha mistura de alívio e ansiedade, mas eu sabia que era o movimento certo. Eu não podia mais permanecer prisioneiro das minhas ilusões. Quando desci as escadas, vi que William já estava na cozinha, ocupado preparando o café da manhã. Bom dia, irmãzinha, ele me cumprimentou, me dando um sorriso caloroso e gentil, como se quisesse deixar claro que hoje começaria com carinho e tranquilidade. Bom dia, respondi, sentado à mesa. Ele colocou um prato de ovos mexidos e torradas na minha frente, apesar de eu ter pouco apetite, fiquei grata pela atenção dele. Você precisa comer bem, hoje é um dia importante, lembrou William, sentando-se na minha frente com uma caneca de café. Estou nervoso, admiti, dando uma mordida na torrada que parecia pesada na mão, mas tinha um gosto leve. Mas é a coisa certa a se fazer. Ele me olhou com atenção, seus olhos cheios de simpatia e firmeza ao mesmo tempo. Nunca é fácil, começou ele, tomando um gole de café, mas é preciso lembrar que você está fazendo isso por si mesmo. E eu estarei lá para você. Depois do café da manhã, William me levou até o escritório do advogado. Ao longo da jornada, não consegui me livrar do sentimento de ansiedade, mas no fundo sabia que era a ansiedade da mudança, não o medo. Quando estacionamos em frente ao prédio, respirei fundo, reuni toda a coragem que tinha e dei um passo à frente. Lá dentro, fomos recebidos pela senhora Harris, uma mulher de aparência severa, olhos afiados e um ar profissional. Mas quando ela falava, sua voz era quente e calma, irradiando apoio. Beth, eu entendo que este é um momento difícil para você, ela começou, sua voz soando firme e confiante. Meu trabalho é guiá-lo através deste processo legal e garantir que seus interesses sejam protegidos. Eu mal conseguia dizer obrigado, sentindo uma onda de gratidão tomar conta de mim. Harris durou muito tempo. Ela pacientemente me conduziu pela selva jurídica, explicando escrupulosamente cada documento, cada redação, como se me protegesse da imprevisibilidade desse complexo processo. A voz dela estava calma e havia uma confiança nela que eu tanto sentia falta. Ela me convenceu várias vezes de que tudo estava acontecendo como de costume, que eu estava no caminho certo e que em breve tudo isso ficaria no passado. Com o passar das semanas, minha vida se transformou em um ciclo interminável de negócios, reuniões com um advogado, consultas, preenchimento de papelada sem fim. Tudo parecia me fascinar, como uma espécie de movimento prolongado para frente, mas não me dava alívio completo. E algo importante continuava me incomodando, como uma lasca invisível bem no fundo da minha pele. Patrick, para minha surpresa, permaneceu misteriosamente silencioso. Ele não se opôs ao divórcio, não assinou os documentos e pareceu simplesmente desaparecer. Esse silêncio me assustou mais do que quaisquer palavras ou ações. Era estranho, estranho e incompreensível. Certa noite, sentado com William em sua aconchegante sala de estar, compartilhei minhas preocupações.
Eu não conseguia mais ficar calado sobre o que estava me comendo por dentro. É estranho, comecei, mexendo na bainha do meu suéter. Patrick não respondeu aos documentos. Sem ligações, sem mensagens, nada. É como se ele tivesse desaparecido. Me assusta. William franziu a testa, seu olhar pensativo indo para longe, como se estivesse procurando uma resposta entre as sombras do passado. Sim, é muito estranho, ele concordou, balançando a cabeça levemente, principalmente sabendo como ele era antes. Talvez ele finalmente tenha percebido seus erros e decidido simplesmente deixar ir. Suspirei, mas não era um alívio que estava no meu coração, mas o peso da dúvida dolorosa. Espero que sim, sussurrei, embora uma voz interior continuasse insistentemente sussurrando que havia algo mais por trás desse silêncio. A vida continuou como de costume, e eu finalmente decidi encontrar um novo lugar para morar, um lugar onde eu pudesse começar tudo de novo, longe das memórias que pairavam sobre o meu antigo apartamento como sombras do passado. Eu estava procurando uma casa que não se tornasse apenas um teto sobre minha cabeça, mas que simbolizasse a liberdade e uma nova etapa da vida. E assim, depois de algumas semanas de busca, me deparei com uma casa que imediatamente afundou na minha alma. Quartos espaçosos com tetos altos, grandes janelas que deixam entrar a luz do sol, enchendo tudo de calor e luz, criaram uma atmosfera de paz. Tudo isso contrastava fortemente com o apartamento escuro e sombrio que dividia com Patrick. Quando cruzei pela primeira vez o limiar desta casa, um sentimento se espalhou dentro de mim de que este lugar seria o começo da minha nova vida. Imediatamente me senti ligada a esta casa, como se ela estivesse me esperando todo esse tempo. William, como sempre, estava lá, seu apoio não enfraqueceu nem por um momento. Quando olhou ao redor da casa, seu rosto se iluminou de alegria. Isso é perfeito para você, Beth, disse ele, olhando para mim com aprovação. Esse é um lugar que você pode chamar de seu. Passeamos juntos pelas salas, discutindo possíveis mudanças. Contei com entusiasmo sobre meus planos. Quero pintar as paredes de azul claro, para que o ambiente fique ainda mais claro e arejado. Talvez coloque algumas plantas perto das janelas para adicionar vivacidade. William sorriu, seus olhos brilhando de calor. Você sempre foi um planejador, disse ele carinhosamente. Vai ser maravilhoso. A mudança foi um acontecimento alegre, apesar de todas as dificuldades. Com a ajuda de William e alguns amigos, a casa rapidamente se encheu de vida e logo comecei a senti-la como meu refúgio, onde todas as noites eu podia me esconder do mundo e desfrutar da paz que parecia ser um sonho ilusório nos últimos anos. Mas esse idílio não durou muito. Tudo desabou em uma noite fatídica quando, voltando do trabalho, notei algo estranho em frente à porta da frente. Havia uma jarra ali e um arrepio de alarme percorreu minha espinha quando a vi. Me preparando, abri a porta e entrei cautelosamente. O que vi me fez parar onde estava, na minha sala. Patrick estava sentado na mesa de jantar que comprei bem recentemente. Meu coração batia forte, como se tentasse sair do peito. Seus pertences estavam espalhados ao seu redor, como se ele tivesse declarado este espaço seu. Tudo dentro de mim se apertava de raiva e medo. O que você está fazendo aqui, Patrick? Perguntei, tentando manter a voz equilibrada, embora me parecesse que minhas pernas estavam cedendo. Ele lentamente olhou para cima, e uma estranha mistura de presunção e desafio apareceu em seu rosto. Bem, está em a nossa casa, não é? Ele riu. Ainda estamos casadas, Beth. Cerrei os punhos, tentando não entrar em pânico. Comprei essa casa depois que terminamos. Não tem nada a ver contigo. Patrick recostou-se na cadeira e sorriu, seus olhos brilhando com algum tipo de luz sinistra. Não importa, disse ele zombeteiramente. Sou seu marido e tenho todo o direito de estar aqui. Então ouvi o som de passos. Ana, minha amiga e vizinha, apareceu na soleira da porta, com o rosto corado de vergonha. Sinto muito, Beth, disse ela sem olhar para cima. Ele me mostrou sua identidade e sua certidão de casamento, e disse que tinha o direito de estar aqui. Não sabia o que fazer. Minha mente estava dividida entre a raiva e o desespero, mas tentei manter a calma. Um suspiro profundo escapou dos meus lábios e me virei para Ana. Tudo bem, Ana, a culpa não é sua. Tentei firmar minha voz para que pelo menos um de nós se sentisse mais confiante. Então meu olhar voltou para Patrick.
Sua presença, impetuosa e insuportável, parecia ofuscar tudo ao seu redor. Você tem que ir embora, eu disse, tentando evitar que minha voz tremesse. Esta é a minha casa, não a sua. Patrick apenas sorriu, como se minhas palavras não importassem nada. Pense novamente, querida. Eu fico aqui. E se você tentar me expulsar, vou exigir metade de tudo no divórcio. Sua voz soou autoconfiante e fria, como uma faca afiada. Sua arrogância me desequilibrou e senti uma onda de pânico tomar conta de mim. Este era o meu espaço, minha casa, e agora ele estava invadindo como um hóspede indesejado reivindicando algo que não lhe pertencia. Mas eu não podia deixá-lo ver minha fraqueza, meu medo. Eu tinha que manter a calma, mesmo que tudo estivesse encolhendo por dentro. Tudo bem, eu disse, tentando parecer confiante, o que não senti. Fique à noite. Mas amanhã vou me encontrar com um advogado, e vamos descobrir quem realmente tem o direito de estar aqui. Eu sabia que tinha que usar o tempo para encontrar uma solução. Patrick sorriu novamente, recostando-se na cadeira como se tivesse vencido o jogo. Claro, vamos lá. Não tenho pressa. Sentindo-me derrotado, entrei no meu quarto e tranquei a porta atrás de mim, tentando elaborar um plano. Meu coração batia forte no peito, mas eu precisava me acalmar para pensar direito. Peguei o telefone e, mal segurando as lágrimas, liguei para William. Ele está aqui, minha voz começou a sussurrar, cheia de dor e desespero. Ele diz que tenho direito de estar na casa. A voz de William estava cheia de preocupação e raiva. Fique calma, Beth. Estou a caminho. Vamos descobrir. Ao ouvir suas palavras confiantes, senti um leve alívio. Ele sempre esteve lá para mim, sempre me protegendo. Depois de desligar, tentei diminuir a respiração e acalmar meu coração batendo forte. A presença de Patrick foi um horror para mim, e suas declarações foram um insulto. Mas com William ao meu lado, eu sabia que não estava sozinho nessa luta. Poucos minutos depois, ouvi um carro parar, depois ouvi vozes abafadas lá embaixo. Patrick e William falaram calmamente, mas a tensão no ar era quase palpável. Cada segundo de espera parecia uma eternidade, e tentei não entrar em pânico. Finalmente, William veio até mim. Seu rosto estava sério e havia algo novo em seu olhar, algo resoluto. Beth, ele começou, e havia confiança em sua voz. Tem uma coisa que você precisa saber. Quando compramos esta casa, me certifiquei de que ela estava registrada apenas em seu nome. Ele fez uma pausa, me dando tempo para processar o que ele havia dito. Eu tinha a sensação de que Patrick poderia fazer algo assim. De acordo com a lei, ele não tem direito sobre essa propriedade. Uma onda de alívio tomou conta de mim, quase me derrubando. Era como uma lufada de ar fresco depois de um longo mergulho debaixo de água. Obrigado, sussurrei, sem saber como expressar minha gratidão. Não sei o que faria sem você. William gentilmente me abraçou, sua presença foi o apoio que eu precisava. Somos uma família, Beth, disse ele suavemente. Nós cuidamos um do outro. Na manhã seguinte eu estava pronto. Munido de documentos imobiliários e do apoio inabalável de William, fiquei cara a cara com Patrick. Ao ver os documentos, sua expressão presunçosa foi substituída pela confusão. Ele percebeu que sua tentativa de intimidação havia falhado. Ainda não acabou, Beth, ele sibilou antes de se virar e sair de casa. Os dias se transformaram em semanas, e a cada nova manhã, a invasão de Patrick se tornou uma lembrança mais distante, como um pesadelo que aos poucos vai sendo apagado da memória. Mas eu sabia que a ameaça que ele representava não havia desaparecido completamente. William e eu não íamos sentar e esperar o próximo golpe cair em nossas vidas. Certa noite, enquanto estávamos sentados na sala, William me olhou com uma seriedade que eu raramente via. Beth, começou ele, com a voz calma, mas cautelosa. Acho que precisamos estar preparados para qualquer passo que Patrick possa tomar. Ele é imprevisível. Acenei com a cabeça, sentindo a mesma ansiedade que se instalara dentro de mim por muito tempo. Mas o que podemos fazer? Perguntei, sentindo-me impotente diante da ameaça iminente. William fez uma pausa, como se estivesse pesando suas palavras, depois respirou fundo. Contratei um investigador particular, admitiu. Eu queria saber o que Patrick tem feito desde que vocês terminaram. William estava me olhando com um olhar sério, seus olhos geralmente calmos refletindo uma preocupação que eu não pude deixar de notar.
Eu só tenho um sentimento intuitivo, ele começou, sua voz baixa e tensa. Quero ter certeza de que cobrimos todas as nossas bases. Percebi o quanto sua inclinação natural para me proteger e estar em guarda fez William tão especial na minha vida. Foi uma das coisas que mais apreciei. Tudo bem, concordei baixinho, sentindo minha ansiedade crescer. O que você achou? William tirou uma pasta da bolsa e minhas mãos involuntariamente se fecharam em punhos quando ele começou a arrumar fotos e documentos na mesa. Meu coração pulou uma batida quando vi a foto de Patrick. Ele estava com mulheres diferentes, muitas delas pareciam familiares rostos de nossas vidas passadas, piscando em festas e eventos familiares. Mas isso foi só o começo. Um dos documentos que me chamou a atenção em especial foi um boletim de ocorrência apresentado por uma mulher contra Patrick. Senti algo dentro de mim estalar. Ele realmente fez isso, sussurrei, tentando digerir a verdade revelada. Descrença e horror se misturaram na minha voz, mas William permaneceu calmo. Parece que as ações de Patrick não foram diretas e honestas, disse ele com moderação, suas palavras soando como um vento frio. Essa pode ser a nossa alavanca. Se ele tentar fazer algo contra você, podemos usar contra ele. Uma tempestade de sentimentos surgiu em mim, raiva, tristeza, traição. Como o homem que um dia amei poderia ter caído tão baixo? Eu mal podia acreditar que Patrick, com quem compartilhei minha vida, acabou sendo uma pessoa tão diferente. William, vendo minhas emoções, gentilmente colocou a mão no meu ombro. Vamos superar isso juntos, Beth. Suas palavras foram cheias de confiança, que tanto me faltou. Depois de alguns dias, nossa preparação não foi em vão. Chegou uma carta do advogado de Patrick, cheia de acusações e ameaças selvagens. Ele tentou me levar ao tribunal, acusando-me de desviar bens comuns e fabricar histórias falsas sobre nossa vida juntos. Meu coração afundou ao ler essas linhas e minhas mãos começaram a tremer. Como ele poderia se rebaixar a isso? Mas William, que sempre foi um pilar de sustentação, olhou para mim com confiança e firmeza. Estamos prontos para isso, Beth. Temos provas e ele não poderá nos intimidar. Naquele momento, me senti protegida, mesmo diante de uma ameaça iminente. Junto com William, reencontramos a senhora quando ela estudou cuidadosamente a carta e as evidências que reunimos contra Patrick. Seu rosto permaneceu impenetrável. A longa pausa pareceu uma eternidade até que ela disse: temos argumentos fortes. As alegações de Patrick são infundadas, especialmente considerando o que temos. O alívio tomou conta de mim, como se uma nuvem pesada tivesse finalmente liberado sua pressão. Mas mesmo assim, a ideia de possivelmente encontrar Patrick no tribunal ainda me assustava. William, como sempre sensível aos meus sentimentos, apertou minha mão e olhou nos meus olhos. Não vou deixar que ele te machuque mais. Naquele momento, percebi o quanto ele era importante para mim. Harris rapidamente preparou uma carta de resposta, destacando as ações de Patrick e questionando suas declarações. Agora a bola estava do seu lado. Todos os dias depois disso era como um jogo de espera. As noites que William e eu passamos discutindo possíveis cenários pareciam intermináveis, mas seu apoio inabalável me ajudou a superar essa provação. Era uma terça-feira chuvosa. William e eu sentamos na sala assistindo a um filme, tentando nos distrair da tensão que se aproximava. De repente, no silêncio, houve uma batida na porta, que ecoou por toda a casa. Trocamos olhares, surpresa e alarme refletidos em nossos rostos. Levantei-me lentamente para abrir a porta. Havia uma mulher parada na minha frente. Ela estava encharcada até a pele, seu rosto estava vermelho de tanto chorar e seus olhos estavam cheios de dor e fadiga. Você é Beth? Ela perguntou com a voz trêmula. Eu balancei a cabeça cautelosamente, tentando descobrir quem ela era. Sim, sou eu. E quem é você? Respirou fundo, como se reunisse forças antes de responder. Meu nome é Jenna. Eu estava envolvido com Patrick. Meu coração pulou uma batida de excitação e ansiedade. Entre, eu disse, fazendo sinal para a mulher lá dentro. Ela cruzou o limiar hesitante, seus movimentos incertos, como se cada célula dela estivesse lutando com a decisão de estar aqui. Ao entrar na casa, Jenna sentou-se em uma cadeira, como se em um momento toda a tensão dos últimos dias que se acumulara em seu corpo a tivesse deixado. Eu conheci Patrick há alguns meses, ela começou com um tremor silencioso em sua voz.
Suas palavras soaram quase apologéticas, como se ela se culpasse por esse conhecido. No começo ele parecia charmoso, tão atencioso, mas logo mostrou sua verdadeira face. Eu descobri sobre você, sobre o seu passado. E eu pensei que deveria vir e avisá-lo. Eu congelei. Avisar-me? O que poderia ser pior do que o que eu já sei? Mas seus olhos, cheios de medo e dor, me diziam que ainda havia muitas incógnitas pela frente. Jenna continuou, sua voz gradualmente se tornando mais e mais sufocada com lágrimas. Ele ficou agressivo, possessivo. Ele começou a dizer todo tipo de coisa terrível sobre você. Ele disse que você arruinou a vida dele, que ele quer vingança. Senti um fogo frio queimando dentro de mim. Vingança? Para quê? O que mais ele pode inventar? William, parado ao lado dele, enrijeceu, seu rosto escureceu de raiva. Que tipo de vingança? Ele perguntou cautelosamente, mas havia uma ameaça crescente em seu tom. Jen hesitou, seu olhar caiu no chão como se estivesse tentando encontrar as palavras. Ele disse que iria te arruinar financeiramente, que ele tem amigas que podem fazer isso. Ele frequentemente mencionava pessoas que o ajudavam. A sala estava cheia de um silêncio pesado e viscoso. As palavras de Jenna pairavam no ar como nuvens de tempestade, e senti a seriedade de sua história penetrar mais profundamente em minha consciência. William, incapaz de suportar o silêncio, falou, sua voz soando resoluta e autoritária: precisamos fazer algo sobre isso. Não podemos permitir que ele continue aterrorizando as pessoas. Eu balancei a cabeça, devagar, mas com confiança. Minha determinação ficava mais forte a cada palavra. Não seremos mais vítimas. Temos que expor o Patrick, mostrar a todos quem ele realmente era. Nas semanas seguintes, Jenna e eu unimos forças para reunir provas que poderiam ser decisivas em nossa luta. O que aprendemos me chocou profundamente. Acontece que Patrick não estava apenas me machucando. Havia outras mulheres, assim como Jenna, que estavam presas por suas manipulações. Encontramos vestígios de suas fraudes financeiras, casos ocultos sobre os quais ele ficou em silêncio por tanto tempo. Suas mentiras e traições se tornaram aparentes, como se estivessem se escondendo atrás de um fino véu de charme todo esse tempo. Com todas essas provas em mãos, William se ofereceu para ir à polícia. É hora de ele enfrentar as consequências de suas ações, disse ele com firmeza, e eu sabia que ele estava certo. No dia em que entrei na delegacia, o medo e a esperança estavam brigando no meu coração. Estávamos contando nossa história para o detetive Rogers, um homem de rosto severo, mas justo. Ele nos ouvia atentamente, fazia perguntas, fazia anotações. Depois de algumas horas, ele finalmente disse: esta é uma prova de peso. Vamos iniciar uma investigação. Com base no material apresentado, é seguro dizer que Patrick está envolvido em atividades ilegais. Os dias seguintes passaram em um borrão. A polícia agiu rapidamente. Patrick logo se viu atrás das grades. Eu deveria ter me sentido aliviada sabendo que ele não poderia mais me machucar. Mas, em vez disso, sua sensação de segurança foi substituída pelo medo ou medo do que seus aliados poderiam fazer. Os próprios amigos de que se gabava, referindo-se a eles como protetores. Certa noite, quando voltava do trabalho, algo me pareceu estranho. A correspondência estava espalhada na minha porta, como se alguém a tivesse espalhado deliberadamente na varanda. A porta também chamou a atenção, parecia que alguém estava tentando arrombá-la. Uma onda de pânico varreu meu corpo, suor frio estourou nas palmas das mãos. Esse é mesmo um dos que apoiaram Patrick? Eles continuariam seu trabalho? Liguei imediatamente para William. Acho que alguém tentou invadir, engasguei, mal conseguindo lidar com a ansiedade que se apoderava de mim. William, calmo, mas firme como sempre, respondeu: fique calmo. Já estou a caminho. Esperei no carro, meu coração batendo forte no peito, enquanto William examinava cuidadosamente a cena. Sua expressão séria confirmou meus temores. Definitivamente parece uma tentativa de invasão, disse ele, olhando por cima do ombro para mim. Sua voz estava calma, mas havia uma nota de preocupação nela. Precisamos reforçar a sua segurança. William e eu passamos os dias seguintes preparando e atualizando os sistemas de segurança em casa. Não foi fácil. Cada farfalhar do lado de fora da janela, cada movimento inesperado nas sombras me deixava tenso. No entanto, William permaneceu firme, sua confiança me deu força.
Instalamos câmeras de CFTV, melhoramos o sistema de alarme e reforçamos as portas e janelas. Mas apesar de todas essas medidas, a ansiedade não me deixou, me deixando com a sensação de que o perigo ainda não havia passado. Uma noite, quando estávamos verificando os novos sistemas, o sistema de alarme soou de repente na casa. Em pânico, corri para o monitor. A tela mostrava uma figura escura se esgueirando pela casa. O estranho não teve tempo de fazer nada além de se aproximar das janelas antes que os carros da polícia com sirenes já se aproximassem. A polícia trabalhou rapidamente, a empresa de segurança os alertou instantaneamente e o agressor foi preso no local. Suprimindo um estremecimento, senti meu sangue subir nas veias, uma mistura de alívio e gratidão tomou conta de mim. Sua previsão evitou outro desastre, sussurrei, olhando para William. Ele assentiu, mas havia algo mais em seus olhos, uma preocupação oculta que ele não queria mostrar. No dia seguinte, o detetive Rogers me ligou, sua voz soou calma, mas as palavras me fizeram esfriar. Beth, levamos o intruso sob custódia. Ele afirma que Patrick o enviou, mas ainda estamos verificando os detalhes. Essas palavras confirmaram meus piores medos. Mesmo na prisão, Patrick continuou me controlando e me ameaçando, espalhando medo e destruição. Alguns dias depois, Jenna me ligou. Sua voz tremia e senti um caroço frio apertar dentro de mim. Beth, há algo que você precisa saber. Ela começou hesitante, como se tivesse medo de dizer a verdade em voz alta. Patrick entrou em contato com pessoas da prisão. Ele tentou espalhar mentiras sobre você. Ele disse coisas terríveis. Cerrei os dentes, tentando não mostrar o quanto aquilo me doía. Obrigado, Jenna. Ele não vai se safar. Havia mais determinação na minha voz do que eu esperava ouvir. Esse homem não vai mais manipular a minha vida. Naquela noite, Guilherme propôs um plano. Beth, precisamos mudar a situação, disse ele, com os olhos brilhando de determinação. Temos provas, o depoimento de Jenna e muito mais. Vamos tornar isso público. Sua sugestão soou convincente e audaciosa para organizar uma coletiva de imprensa para expor Patrick. Na semana seguinte, estava tudo pronto. Com a ajuda das conexões de William, marcamos uma reunião com a imprensa. O número de jornalistas reunidos era impressionante. Repórteres de toda a cidade estavam ansiosos para ouvir minha história. Quando subi ao pódio, meu coração batia tão forte que pensei que podia ouvi-lo batendo em meus ouvidos. Olá a todos, comecei, tentando me recompor. Sua voz soava firme, mas suas emoções estavam no limite. Hoje quero contar minha história não apenas para expor a crueldade de Patrick, mas também para dar esperança a todos aqueles que passaram por coisas semelhantes. Minha respiração ficou presa por um momento, mas continuei, detalhando todas as etapas da nossa história, desde o primeiro encontro com Patrick até as revelações de Jenna e a tentativa de hacking. Houve um silêncio mortal no corredor enquanto eu falava. Todos os olhos estavam voltados para mim e, a cada palavra que dizia, sentia o peso do eufemismo finalmente cair dos meus ombros. Quando terminei, as perguntas começaram. Você acredita que Patrick ainda é uma ameaça? Um dos repórteres perguntou, sua voz soando mais aguda do que eu esperava. Fiz uma pausa, olhei ao redor da sala e respondi com confiança, sim, mas não vou deixar que ele ou qualquer outra pessoa me intimide. Como você se sente em relação a ele agora? A próxima pergunta se seguiu. Parei novamente, deixando meus pensamentos se acalmarem um pouco. Eu sinto muito por ele, eu finalmente disse. Alguém com tanto ódio deve estar realmente infeliz. É terrível. Após a coletiva de imprensa, a manifestação de apoio foi avassaladora. Mensagens vieram de todos os lados, muitas mulheres compartilharam suas próprias histórias de violência e sofrimento. Ficou claro que, ao falar, eu tinha informado algo mais do que apenas expor uma pessoa. Tornou-se um movimento. Naquela noite, sentada com William na varanda, senti como se um fardo de longo prazo tivesse sido tirado dos meus ombros. Obrigado, sussurrei, olhando para ele. Hoje recuperei minhas forças. William sorriu calorosamente, seus olhos brilhando de bondade e apoio. Você sempre teve, Beth, disse ele suavemente, inclinando-se ligeiramente para mim, você só precisava de um empurrãozinho. Suas palavras me envolveram como um cobertor quente em uma noite de inverno, e eu senti algo se encaixar dentro, como se uma parte há muito esquecida de mim tivesse finalmente encontrado seu caminho.
Na manhã seguinte, William voltou para mim, seus passos eram leves e seus olhos brilhavam com alguma excitação mal contida. Eu tenho algumas novidades, disse ele, dando-me um olhar astuto. Estremeci, quase deixando cair minha xícara de café. Você se lembra daquele convidado indesejado? Ele continuou, apertando os olhos. Assenti silenciosamente, as lembranças daquela noite ainda estavam frescas em minha mente, como uma mancha escura em uma tela branca. O medo que tomou conta do meu coração quando vi uma figura desconhecida no monitor era brilhante demais para simplesmente desaparecer. Como eu poderia esquecer isso? O tribunal o condenou, disse William, com a voz baixa, mas havia orgulho e satisfação nisso. E, dadas todas as evidências que reunimos, ele vai ficar preso por um longo tempo. Senti um enorme alívio se espalhar pelo meu corpo, como se o bloco de gelo que pairava sobre meus ombros finalmente tivesse derretido. É bom ouvir isso, eu disse, sem esconder minha alegria. E isso não é tudo, continuou William, sua voz ficando séria novamente, mas com uma leve nota de vitória. Patrick foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Com suas palhaçadas e conexões recentes lá, será muito difícil para ele fazer qualquer coisa. Ele não será liberado tão cedo. Essas palavras soaram como o acorde final de uma sinfonia longa e sombria que eu tive que ouvir por anos. Não pude deixar de abraçar William com força. As lágrimas que eu tentava esconder começaram a escorrer pelo meu rosto. Obrigado, sussurrei, respirando sua calma. Obrigado por tudo. Por estar lá para mim quando eu estava me sentindo sozinha. William sorriu, suas mãos segurando as minhas com força. A família se uniu, disse ele baixinho, e havia tanto calor em sua voz que eu queria acreditar que realmente havíamos nos tornado uma família, apesar de todas as dificuldades que se abateram sobre nós. Com as semanas se transformando em meses, a vida começou a recuperar o ritmo habitual. Reencontrei meus amigos, as pessoas que um dia perdi por medo e vergonha. Comecei um grupo de apoio às vítimas de violência, tentando ajudar outras pessoas a encontrarem sua voz, como William e Jenna uma vez me ajudaram. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas alegrias. Meu coração foi se curando aos poucos, como um pano rasgado que é cuidadosamente remendado com fios fortes. No meu aniversário, organizei uma pequena festa. Houve alegria, risos e conversas calorosas na casa. Olhei para os rostos ao meu redor, William, Jenna, velhos amigos e os novos que fizera nos últimos meses. Eles estavam todos lá, e naquele momento eu percebi o quão longe eu tinha chegado no meu caminho. Aquelas feridas que antes pareciam intransponíveis agora permaneciam apenas nas memórias. Em seu lugar, novos sentimentos floresceram, alegria, liberdade e fé no futuro. Tarde da noite, quando todos tinham saído e a casa estava mergulhada em uma escuridão quente, William sentou-se ao meu lado. Ficamos muito tempo em silêncio, curtindo o silêncio que compartilhamos apenas juntos. Você está indo muito bem, Beth, disse ele suavemente, olhando para mim. Seus olhos refletiam a luz da vela bruxuleante sobre a mesa e senti lágrimas brilharem em minhas bochechas. Eu não poderia ter feito isso sem você, sussurrei, abraçando-o com meu olhar e depois acrescentei, sorrindo em meio às lágrimas, e meus amigos ajudaram um pouco. William riu, essa risada sempre foi meu refúgio tranquilo, um lugar onde eu poderia relaxar e apenas ser eu mesma. Estávamos sentados juntos, cercados de silêncio e calor, e senti que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo, um lugar onde não havia medo e solidão.